você, tudo bem? Estamos chegando para mais um Falando de Esportes aqui pela TV Regional para uma nova geração. Depois de uma rodada muito vibrante, nós estamos aqui para levar as informações para você. E aí, Vidal, tudo bem, Vidal? Tudo bem, Vando? Um abraço a todos vocês. Nosso grande comentarista, Valdemir Vidal, estará analisando daqui a pouquinho. Nós estaremos falando aí sobre a rodada de ontem, o prosseguimento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos importantíssimos, daqui a pouquinho você vai saber por que estamos falando isso. E hoje teremos o complemento da rodada com 3 jogos também, muito interessantes, clássicos inclusive. Falaremos também sobre a rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro, em vésperas de Copa do Mundo. Os times estão tentando manter a performance, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Também falaremos sobre Campeonato Brasileiro da Série C. O único representante da Bahia, Juazeirense, vai jogar onde? Perdeu a última partida contra o Santa Cruz. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o jogo do final de semana da Juazeirense, bem como também a preparação do Fluminense Feira para o jogo de volta lá no Maranhão contra a equipe do Motoclube. O Fluminense perdeu em casa, mas daqui a pouquinho você vai saber como estão os preparativos da equipe do Fluminense de Feira de Santana, o único que se classificou para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já com mais um bloco do nosso Falando de Esportes aqui na TV Regional para uma nova geração. Sai daí não! Multiarte Comunicação Visual. Há mais de 20 anos no mercado, com profissionais gabaritados e qualificados para melhor lhe atender. Multiarte, a sua melhor opção em serviços de faixas, plotagens, adesivos, sinalizações, banners, outdoors e big hands, cortes a laser em alta resolução e acabamento de ponta. Multiarte, sinônimo de qualidade. Avenida Castelo Branco, 169 Centro. Fone 3525-9091, Jequié. Nino Chaveiro, plantão 24 horas. Aberturas de carros, cofres e portas. Chaves codificadas de todos os tipos e tamanhos. Profissionais competentes. Ligue 98822-5888. Ótica da Fábrica, coleção outono e inverno, lentes nacionais importadas. Toda a tendência da moda em lentes e armações. Atendimento todo especial. Ótica da Fábrica, Avenida Frangedeon, ao lado do Colégio Social. Estamos de volta com o nosso Falando de Esportes aqui pela TV Regional para uma nova geração. Mandando um abraço aqui para o Moisés, grande empresário aí da Alamo Instrumentos Musicais, aí no calçadão da 7 de setembro, está assistindo a nossa programação. Para você também, entre em contato com o nosso departamento comercial, anuncie aqui na TV Regional. Então, ontem nós tivemos alguns jogos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Destacando aí, vamos começar primeiro falando sobre o Clube Baiano, o Vitória, que não decepcionou o pequeno público que esteve presente ontem ali no Barradão, em Salvador, e venceu o Chapecoense. Aquele jogo massacrado, final do jogo, o Chapecoense quase empatando aí. Mas o Vitória saiu com 3 pontos e saiu da zona do desconforto, né, Vitória? Como eu disse ontem, como eu comentei ontem aqui, que era um jogo difícil, porque a Chapecoense, mesmo jogando em seus domínios ou fora de seus domínios, é uma equipe que de muita luta, muita determinação, muita marcação.
E o Vitória tinha que vencer essa partida, obrigação. E o Vitória fez esse dever. É evidente que não vai ter jogo fácil. Torcedores, telespectadores, principalmente os torcedores rubro-negros baianos. É que o futebol, o Campeonato Brasileiro, é muito difícil essa competição. As equipes, algumas no mesmo nível, outras no nível mais baixo, mas principalmente todo mundo querendo fugir de uma possibilidade de ficar no Z4, que ninguém quer ficar nessa zona de desconforto, como o Vanderlei criou, o Vanderlei Luxemburgo criou isso aí, desconforto. Então, Vitória conseguiu uma grande vitória, está de parabéns, fez o dever de casa, que é o mais importante. Né? Que golaço, né? Você vê, é aquela questão da teimosia de se sair jogando. E foi o Apodi, ex-jogador do Vitória, né? Foi tentar dar um passe ali no meio ali, e o Neildo está matando aí um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro de 2018, é o Neildo, meia esquerda, habilidoso, que saiu do Santos, esteve no Botafogo, passou por algumas equipes e veio para o Vitória, e é o diferencial do Vitória, é o jogador que desequilibra. E já falando sobre o Botafogo, que jogou ontem no Engenhão contra o Ceará de técnico novo, o Botafogo não conseguiu passar pelo vovô, né? E mesmo jogando, teve um jogador expulso, o Botafogo nos últimos minutos com um jogador a menos, mas o placar de 0-0, quem foi o maior beneficiado com esse resultado, Vidal? Entre aspas, o Ceará, né? Porque o Ceará precisa vencer. E não venceu o Botafogo. E o Botafogo, nós sabemos que quando você tem uma equipe na questão do elenco reduzido, com alguma perda de jogador, quando você enfrenta uma equipe que joga retrancada, que marca muito, dificulta fazer os gols. Então, como eu comentei ontem, o Botafogo tinha que vencer esse jogo e não venceu. Isso vai fazer falta no futuro para a equipe do Botafogo. O Ceará, com um técnico novo, né? Chama ele de maluco, que ele é isso, que é aquilo, que é doido, mas ele armou um time compactado, jogando na realidade de futebol brasileiro. Já teve a mão do técnico? Já teve a mão do técnico, jogando, dizendo, ó, meu time é limitado, não pode partir para cima para jogar de igual a igual contra qualquer equipe, não. E fez isso e deu sorte, conseguiu o resultado do empate 0-0. Quero mandar um abraço aí para os nossos telespectadores do canal SQN Bahia, em toda a Bahia, em todo o Brasil e no planeta também, né, através da internet. Estamos nos assistindo aí pelo canal SQN Bahia, grande parceira da TV Regional Web para uma nova geração. Ontem também, Vidal, estivemos na Ilha do Retiro, a equipe do Sport Recife vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. Sport que está a 5 jogos vencendo. Que maravilha de campanha, hein, Vidal? Para você ver, né, como é o futebol. Todos já diziam, não, Sport, Paraná, Vitória vai lutar ali, Ceará, essas equipes do América Mineiro já estão rebaixadas. Não pode dizer isso não, mas é evidente que a campanha que está fazendo mudou o técnico, fez contratações, a equipe se encaixou, o técnico está conseguindo fazer com que os jogadores deem mais e dá sorte. O futebol também tem que dar sorte, competência. Agora, diga de passagem, que golaço o Felipe Bastos fez. Muito massa. Golaço mesmo, de primeira. Agora, eu perguntei em off aqui a Wando Pereira, o goleiro estava amarrando um cadastro da chuteira, né? Por quê, Vidal? Porque ele ficou no chão, mano. Não teve nenhuma reação. O cara chuta uma bola daquela alta, o goleiro vai pro chão. Não entendi ainda como foi, mas o gol, isso não tira o mérito do golaço de Felipe Bastos, que lhe deu a vitória ao Sport. Mais uma vitória. Exatamente. O Corinthians empatou com o Santos por 1-1 na Arena Corinthians. Clássico. O Corinthians fez 1-0. Podia se esperar. Exatamente. Existe uma... É evidente que sim, né, Wando? Havia um pouquinho de uma vantagem no momento para que o Corinthians vencesse, jogando seus domínios. Mas é uma grande questão hoje. A imprensa, a mídia, os torcedores não querem que o Corinthians, que o técnico tire da equipe o Pedrinho. Ele tirou o Pedrinho, já não tirou contra o Flamengo, e o time do Flamengo acabou vencendo o jogo. Ontem ele tirou o Pedrinho e chamaram ele de burro. Ele disse, não, é o Lói, né? Ele falou, não, eu estou acostumado a negócio de dizer que é burro, não sei o quê, mas ninguém quer hoje que tire o Pedrinho do time do Corinthians. Tem que jogar os 90 minutos e deixar o menino jogar lá, para ninguém chamar o técnico de burro mais uma vez. Né? Você foi técnico, né? Aliás, é técnico, porém não está atuando. Você faria o mesmo que o técnico do Corinthians está fazendo, o Pedrinho, não é isso? Pedrinho é um jogador novo. Você o deixaria em todo o período nos jogos, Vidal? Em primeiro lugar, o torcedor não sabe as condições do atleta. O atleta disse que estava bem,
estava bem, que foi o técnico resolveu sacar da equipe por questões táticas. Então o técnico errou. Eu continuaria com o jogador se ele estivesse bem, porque é uma válvula de escape, um jogador habilidoso que está vivendo um grande momento. Não sei se ele continua no Corinthians para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro. Muito bem, um abraço aqui para o Joemerson Reis, da Creative, sempre está assistindo a nossa programação neste momento. Agora um jogo, Vidal, que eu creio que o telespectador também vai concordar comigo, foi uma surpresa, Cruzeiro 1 e Vasco da Gama 1, Vidal, ontem no Mineirão? É evidente que foi a surpresa do 1-1, mas não disseram que o Vasco ia tomar 5, tomar 6 da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro criou as oportunidades, poderia ter feito o gol, o Vasco fez um belíssimo gol de Andrei. Jorginho estava assistindo. Jorginho estava assistindo, já vi pela fisionomia do Valdir Bigode a insatisfação dele. Insatisfação. Por quê, Vidal? Porque ele na entrevista que ele foi colocado como técnico interino do Vasco, ele disse o seguinte: eu vou comandar a equipe nesses 3 jogos que faltam. Entendeu? E quando foi de repente, o Jorginho já estava lá. Ele falou aqui: olha, quem está comandando a equipe sou eu. Eu até admirei ontem na entrevista. Eu que sou o responsável pela equipe que está aí dentro. Eu treinei a equipe, já mostrou um desconforto e num relacionamento que vai ter o Jorginho com o Valdir Bigode, né? Pelo que nós demonstramos, só se chegarem lá e tentar amenizar essa questão. Mas nós conhecemos o futebol, né? Vimos, já vivemos dentro das 4 linhas, estamos fora das 4 linhas, mas também estamos vivenciando o futebol. Sabemos que o ambiente não foi nada bem. O Vasco empatou por 1-1, diga-se de passagem, fez um golaço, foi excelente o resultado. A equipe do Cruzeiro criou várias oportunidades e acabou empatando o jogo. No final, o Vasco tentou reagir, perdeu o Wagner, que é um grande jogador, conseguiu esse empate. O segundo empate que o Vasco consegue no Mineirão, porque na partida que o Vasco fez pela Libertadores da América contra o Cruzeiro, que tomou 4 bolas que o Cruzeiro chutou, a bola entrou. Futebol até dessa vez. Foi 1, 2, 3, 4. Liquidou, fez 3 no primeiro tempo, liquidou o Vasco. Porque quando tem partidas que você chega, tudo dá certo. Já tem partida que você cria, o Cruzeiro criou, perdeu várias oportunidades. O Vasco fez 1-0, depois o Cruzeiro empatou. E o jogo de ontem no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio não fez valer o mando de campo e perdeu para o Palmeiras, né? O Verdão, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-0. Foi merecedor o Palmeiras dessa vitória, Vidal? Foi, porque fez 2-0. Eu não esperava que o Palmeiras vencesse a equipe do Grêmio. Sabemos que o Grêmio é considerado a melhor equipe, não só do Brasil no momento, uma das melhores equipes, como também da América, da Copa Libertadores da América. Libertadores da América, como internacionais da forma geral, sul-americanos, é uma das grandes equipes. E perdeu de 2-0 para o Palmeiras, que comentam alguns, que o Palmeiras só ganha de time pequeno, né? Ganhou do São Paulo, time grande, ganhou do Grêmio agora, 2-0. Mas, como volto a repetir, são 2 grandes equipes. Foi um grande jogo e venceu aquela que foi mais competente. E dessa feita foi a equipe do Palmeiras vencendo por 2-0. Falando sobre os 2 clubes baianos que participam da Série A do Brasileirão, o Vitória fez o dever de casa ontem, saiu da zona de rebaixamento e hoje é a vez do Bahia tentar essa façanha jogando em Curitiba contra o Paraná. Jogo difícil, como eu citei ontem. O Paraná, motivado depois da vitória contra o Fluminense, vai buscar atrapalhar a vida do Bahia. O Bahia tem que ser hoje inteligente, tem muita garra e determinação, e o Bahia tem uma das grandes armas, que é os contra-ataques. Então o Bahia é um jogo hoje afetivo do Bahia, que são os contra-ataques. Então vai ser um jogo que nós esperamos que o Bahia consiga surpreender o Paraná, mesmo jogando nos domínios do Paraná. Fluminense e Flamengo jogam em Brasília. No programa de ontem nós falamos a respeito desse jogo aí, que tem como mando de campo a equipe do Fluminense, Vidal. Está campo neutro, né? O Fluminense está cumprindo o que foi feito do contrato, faltava um jogo. O Flamengo, por sua vez, está vivendo um grande momento está vivendo o Flamengo. É o líder do campeonato? É o líder do campeonato, o líder absoluto, isolado.
E a equipe do Fluminense vem com... O problema desse clássico não é só o Flamengo estar bem, é o Fluminense ter vários desfalques. Aí diferencia o clássico. Por isso, há uma nítida predominação da equipe do Flamengo, o favoritismo da equipe do Flamengo, mesmo sendo um clássico. Agora, se diz assim, o Fluminense pode vencer o Flamengo? Pode, porque futebol ninguém sabe o que, é que vai acontecer durante os 90 minutos. Os outros jogos nós sabemos, esse jogo nós vamos saber ainda. Mas com tudo isso, o Flamengo está hoje com a equipe inteira, com a equipe mais preparada do que o Fluminense devido aos desfalques. Bem, e o último jogo de hoje, fechando aí os jogos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o América Mineiro recebe no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a equipe do Atlético Mineiro. É um clássico estadual, fechando a 10ª rodada. Espera-se o torcedor do América comparecer e, quem sabe, o América surpreenda, né? Já que o Atlético Mineiro, na competição e na sua história, é um time grande. O América é um time, podemos dizer, com um time mediano? Mediano, sim. Mas, na minha concepção, uma equipe que está mais confiante no momento, que está jogando também um bom futebol, é a equipe do América. E o América tem a obrigação de vencer o Atlético, mesmo sendo um clássico mineiro, um dos clássicos mineiros, já que nós sabemos que existe uma grande rivalidade. Mas no momento, pelo que eu pude ver o América jogando, ver o Atlético Mineiro, o Atlético está com altos e baixos, o América está se estabilizando dentro da competição. Então o América, se vencer, não será nenhuma surpresa. O Atlético vencer vai ser uma ocasião do futebol mesmo, mas o América tem a obrigação hoje de vencer o Atlético Mineiro. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo. Você pode nos assistir pela página do Facebook, também no canal SQN Bahia, pelo YouTube e também baixando o nosso aplicativo pelo Play Store, viu? Esses locais aí você pode assistir toda a programação, inclusive cada filme maravilhoso. Então tem gente que está dormindo muito tarde assistindo esses filmes, né? Eu fui dormir 2 horas da manhã. Sério? Filmes, lançamentos, filmes... Em off, nem off. Enquanto para ninguém, né? Só para os telespectadores. Só para Nós vocês. vamos a um breve intervalo. Na volta, ainda hoje vou falar sobre toda a rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro da Série A Série B, a Série C. Juazeirense vai jogar onde? E também o Fluminense Feira, que se prepara para o difícil compromisso no Maranhão contra o Motoclube nesse final de semana. Sai daí não, é VaptVupt, a gente volta já já. Multiarte Comunicação Visual. Há mais de 20 anos no mercado, com profissionais gabaritados e qualificados para melhor lhe atender. Multiarte, a sua melhor opção em serviços de faixas, plotagens, adesivos, sinalizações, banners, outdoors e big hands, cortes a laser em alta resolução e acabamento de ponta. Multiarte, sinônimo de qualidade. Avenida Castelo Branco, 169 Centro. Fone 3525-9091, Jequié. Nino Chaveiro, plantão 24 horas. Aberturas de carros, cofres e portas. Chaves codificadas de todos os tipos e tamanhos. Profissionais competentes. Ligue 98822-5888. Ótica da Fábrica, coleção outono e inverno, lentes nacionais importadas. Toda a tendência da moda em lentes e armações. Atendimento todo especial. Ótica da Fábrica, Avenida Franz Gedeon, ao lado do Colégio Social. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do nosso Falando de Esportes aqui pela TV Regional.
Abraçando a você aí da região sul, a você de Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas, enfim, nos 4 cantos da Bahia, está assistindo a nossa programação. Seja bem-vinda e bem-vindo à TV Regional. Olha, nesse último bloco, vou passar para você os jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós teremos no sábado o Atlético Mineiro jogando contra o São Paulo. O Vasco da Gama joga contra o Sport em São Januário, no sábado também, às 19 horas. Corinthians e Vitória joga às 21 horas no sábado na Arena Corinthians. É um difícil compromisso para a equipe do Vitória. No domingo, nós teremos às 11 da manhã, na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Cruzeiro. O Atlético Mineiro joga no estádio Independência contra o Fluminense. Já o Bahia recebe domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, o Botafogo. Ceará e Palmeiras se enfrentam no estádio PV em Fortaleza, também domingo, 4 da tarde. O Grêmio, no estádio Olímpico, joga contra o América Mineiro. Flamengo recebe no Maracanã a equipe do Paraná. E Santos e Internacional fecha a rodada aí na Vila Belmiro, às 19 horas do domingo, fechando os jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, Vidal, falando de Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe da Juazeirense é o representante do estado da Bahia na Série C do Campeonato Brasileiro. Perdeu o último jogo, foi mais ou menos normal, já que jogou no Estádio Arruda, em Recife, contra o Santa Cruz venceu 1-0. E Juazeirense agora tenta em casa, no Adalto Moraes, no caso no sábado às 18h30, contra o Botafogo da Paraíba, se reabilitar na competição. Muito difícil esse jogo, o Juazeirense tem que vencer essa partida, é importante isso. O deputado Roberto Carlos, que é o presidente da Juazeirense, tem buscado de todas as maneiras reforçar a equipe, dar condições para que essa equipe consiga uma boa classificação, mas as dificuldades são muitas, principalmente com a falta de apoio dos torcedores de Juazeiro para com a Juazeirense. Se nós tivemos esse ano lá em Juazeiro, você viu a conversa de todos. Não, a Juazeirense é o time do deputado. O Juazeiro Social Clube, o Esporte Clube, é que é realmente o time do coração dos torcedores de Juazeiro, né? Então, por isso, espera-se que compareça, prestigie, porque é um representante, é a terceira força do futebol da Bahia, é a Juazeirense, está na Série C, com possibilidade de chegar com a Série B, mas infelizmente não conta com o apoio necessário. Não está muito boa, por isso, mano, não precisa do torcedor para poder incrementar a parte financeira da equipe, motivar os jogadores. Então nós esperamos que os torcedores que estejam nos ouvindo de Juazeiro compareçam, prestigiem a equipe da Juazeirense. Muito bem. Pela Série D, o Fluminense de Feira, que perdeu sobre os seus domínios o último jogo contra o Motoclube do Maranhão, vai jogar lá no Maranhão. Esse final de semana tem como desfalque o zagueiro Ranieri, mas o técnico Evandro Guimarães conta com o desempenho dos demais atletas. O Fluminense está se preparando. Como você sempre fala, o futebol tem surpresa. É difícil? É impossível? Não. O Fluminense pode surpreender, Vidal, lá no Maranhão? Pode surpreender, né, Wando? Mas eu digo o seguinte, você tem que, dentro da sua casa, dentro do seu mando de campo, fazer o seu jogo e vencer. Dentro de casa, né? Perdeu dentro de casa, Wando, torna-se difícil, uma missão dificílima para o Fluminense, fazer os gols necessários para poder fazer uma classificação. Então não fez o dever de casa, eu acho difícil, apesar da torcida dos jiqueenses, né? Torcendo para que a equipe do Fluminense se classifique para a Série C e aí a Associação Esportiva Jiqué possa disputar em 2019 o Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, da Série D. Mas eu digo assim, disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, qual é a estrutura que a Associação Esportiva Jiqué tem? Cadê o centro de treinamentos? Tem que ter um centro de treinamento, tem que ter tudo organizado para disputar uma competição. O presidente do Fluminense mesmo, numa entrevista das emissoras de Feira de Santana, ele disse, não pense que a Série D, a CBF está dando dinheiro a rodo, não. O dinheiro é para passagem, hospedagem e alimentação. Se o torcedor não comparece ao estádio, fica difícil fazer grandes contratações e ter um time forte, competitivo, para se classificar para uma Série C. Muito bem, o técnico Evandro Guimarães, ele tem o desfalque do zagueiro Ranieri, mas tem a volta do zagueiro Rodolfo, que vai reforçar a equipe. O Rodolfo, que é um dos titulares da equipe do Fluminense. Você citou aí a Associação Desportiva Jequié,
nós queremos informar os nossos telespectadores que nos próximos programas nós estamos já entrando em contato aí, uma reportagem sobre como anda o estádio Valdomiro Borges. Sabemos que estão ali em reforma, né, antes do início do Campeonato Baiano da Série A deste ano, né? O campeonato terminou, o gramado não se retirou ainda. Existem algumas informações que nos próximos programas vamos falar sobre isso, né, Vidal? Temos informação que deverá sair o edital por parte do governo do estado para retirada do gramado e plantio do novo gramado do estádio Valdomiro Borges. Agora, quando? Só. Nós esperamos que seja logo, né? Vamos torcer, vamos acreditar que consigam fazer isso o mais rápido possível. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Falando de Esportes de hoje. A gente volta amanhã, é claro, se o Papai do Céu permitir, com outras novidades, resultados dos jogos de hoje, né? E alegrando o seu coração e a sua mente, você que é fã do futebol, fã do esporte, aqui é o programa de esportes. Em breve estaremos também com outras modalidades esportivas, também com entrevistados aqui no nosso programa, no bate-papo, na entrevista. Enfim, amanhã estaremos de volta aqui no canal da TV Regional UEM com mais um Falando de Esportes. Um abraço para você, Vidal. Até amanhã. Abraço, Wanda. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.